O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na tarde de hoje para anunciar o novo ministro da Educação. Trata-se do ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva. Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele é oficial da reserva da Marinha e tem o apoio da ala militar do governo, principalmente de almirantes. Decotelli será o terceiro ocupante da pasta no governo Bolsonaro. Ele também contou com o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem atuou no passado no IBMEC. Bolsonaro conversou nesta quinta com Decotelli e o convidou para o ministério. O novo auxiliar atuou na equipe do presidente durante a transição de governo. Com a nomeação agora, ele será o 11º ministro militar do atual governo. Vamos começar então nossa conversa. Fiuza, começo com você. Queria saber o que é que você achou do nome anunciado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro do novo ministro da Educação. Vitor, vamos observar, né? O perfil é bom, é qualificado. Acho que ele deu uma primeira declaração que me pareceu interessante. Ele disse que não tem sequer preparo para uma disputa ideológica. Eu acho que isso é uma declaração que parece assim casual, mas é repleta de sentido e aponta uma diretriz. O ministro Decotelli aparentemente não está entrando para seguir usando, né? Quer dizer, seguir à frente da pasta como ponta de lança de uma batalha política, né? Eu acho que isso é uma boa declaração, mas ao mesmo tempo ele sabe bem, ele é graduado na UERJ, por exemplo, e ele sabe bem o que é a contaminação ideológica, né? Ele sabe bem, aliás, o quanto todo o sistema de ensino brasileiro está intoxicado, né, por diretrizes ideológicas, né, na pedagogia, fora a questão dos cargos, fora a questão dos sindicatos que dominam, dos partidos, principalmente PT e PSOL. Então, eu acho que ele vai entrar numa linha mais discreta, aparentemente, né? Lealdade ali ao presidente, né? O presidente ali, acho que a preocupação do Bolsonaro principal é não ser traído, digamos assim, por alguém que vá seguir um certo conchavo que existe na comunidade acadêmica, né? Um conchavo ideológico. Então, a diretriz ali, Vitor, que aparentemente ele vai seguir, ele já falou, por exemplo, rapidamente sobre calendário de retomada das aulas presenciais. Isso é uma disputa política, né? Aparentemente tem aí professores, sindicatos de professores, sem base científica, até onde eu vi, querendo postergar a volta às aulas. Isso vai ser, daqui a pouquinho, já está sendo, né, uma briga política. O calendário de São Paulo, por exemplo, já está bastante em discussão, escolas públicas, privadas. Isso é uma das questões que o novo ministro vai enfrentar. E, principalmente, Vitor, as novas diretrizes pedagógicas, que não são, como ele já disse, para ser ideológicas ou contra-ideológicas em relação a uma determinada mentalidade para ser simpático, que domina o sistema de ensino, né? O Brasil, assim, não só o Brasil, precisa de diretrizes claras para acabar com um certo proselitismo, com uma certa demagogia, né, supostamente progressista que está dominando aí os currículos e os sistemas de ensino nas salas de aula no Brasil. E você, Augusto, suas primeiras impressões? Olha, eu queria reforçar e reafirmar o que disse o meu querido amigo Guilherme Fiuza. O presidente, e ele gosta de tratar de todos esses assuntos aí, com um viés ideológico aí que ele adota, o presidente sabe falar sobre isso e deputados, senadores é que tem que tratar dessas questões ideológicas. Os ministros não precisam fazer esse barulho. Como é que se faz uma boa dedetização no ministério
que o Ministério da Educação, especificamente, implora para que seja feito, com discrição. Afasta. Afastar aparelhado, começa a limpeza, não precisa anunciar nada, nem divulgar nos jornais, nada. Ocupa-te uma pessoa que não merece confiança, ocupa um cargo importante, troca. Isso se faz em silêncio. O que deve ser divulgado são as ações feitas na área de educação, ligadas à questão do ensino. Tá? Quais são as diretrizes, quais são as prioridades? Vamos cuidar com mais carinho do ensino fundamental, vamos acabar com as universidades públicas que só formam a doutores analfabetos, né? Doutores em nada. E quanto à limpeza, disso que se trata, tem que ser feita nessa máquina enorme do Ministério da Educação, mais discrição. Agora, que é preciso enfrentar os escravos da ideologia esquerdista, aí basta o exemplo dos professores que o Guilherme mencionou. As aulas, a retomada das aulas em São Paulo está prevista para setembro, e o governador João Dória reiterou que isso se dará se forem dadas as condições sanitárias, né, para que isso aconteça. Fez todas as ressalvas. Imediatamente, o sindicato que representa os professores da rede pública, que não sabem o beabá do português, aí, porque eles não dão aulas, eles só ficam em manifestações ali na Avenida Paulista. Imediatamente eles disseram que entrarão em greve por motivos sanitários. Ora, eu acho, que até publiquei uma nota curta dizendo isso, que eles sofrem, eles são portadores, né, dos sintomas que mostram que há um efeito colateral muito estranho nessa epidemia de coronavírus. É o cansaço profundo decorrente do excesso de ócio, né, da vadiagem. Um longo período de vadiagem provoca esse tipo de cansaço, que não faz o menor sentido. Razões educacionais para entrar em greve não há nenhum, não existem. Eles já anunciam uma greve porque eles acham que não serão atendidas as condições estabelecidas pelos que conduzem o combate à pandemia. Então, o que eles não querem é trabalhar. Eles querem cancelar o ano letivo e depois culpar o governo federal. Boa, e agora sim com a gente, José Maria Trindade. Zé Maria, seja bem-vindo. Estamos aqui conversando sobre nosso primeiro assunto, que é a indicação aí do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Boa noite, Zé. É isso, muito boa noite, estou acompanhando aqui. Olha, Vitor, foi uma surpresa. O presidente conversava com outros nomes, inclusive o secretário de Educação lá do Paraná, né, do Ratinho, ouviu outros setores e tal, e decidiu, portanto, por um oficial da Reserva da Marinha. Para quem acha que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem militar demais, na verdade é uma disputa, inclusive entre forças, né? O pessoal da Marinha e da Aeronáutica está meio ressentido, dizendo que o presidente só tem olhos para o Exército, o famoso EB, o verde-oliva, e esquece dos uniformes azul e branco. E agora o presidente coloca aqui na esplanada dos ministérios um oficial da Marinha, pós-doutor, né, muito conhecido na área de economia. Ele, inclusive, ajudou a criar cursos de pós-graduação em economia, um estudioso. Não tem exatamente aquele carimbo do educador que o presidente Jair Bolsonaro quer correr. Uma das exigências do presidente é exatamente essa, né? Fora da cartilha do Paulo Freire. Os educadores do Ministério da Educação fizeram uma resistência muito forte ao ministro Abraham Weintraub. Trata-se de uma guerra. O novo oficial da Marinha, oficial da Reserva, está entrando numa guerra interna ali que ele saberá conduzir. Primeiro porque tem experiência em gestão, em administração, e chega depois de uma terra arrasada. Porque a guerra
que foi levada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, deixou cicatrizes e deixou muita gente sem saber o que fazer no Ministério. Agora ele pode chegar e pacificar. Não é exatamente da área de educação, mas é o que o Ministério aguarda. Um estudo do IPEA mostra que o problema no Ministério da Educação e a qualidade do ensino do Brasil não é falta de verbas, mas sim falta de gestão. A educação brasileira precisa de método e precisa de gestão. Esse estudo do IPEA indica que municípios que nem investiram tanto, mas que adotaram métodos eficientes, comprometimento, consequência, ou seja, um projeto longo que passa de governo para governo, esses municípios têm melhores resultados. E quase ia me esquecendo, ele é o primeiro negro no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas posso te garantir, não foi por isso que ele chegou aqui à esplanada.